Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Boa noite a todos, de volta com o nosso podcast, no nosso episódio Jogo Franco. Hoje teremos uma partida muito importante. É o duelo entre o Sport Clube de Recife e o Fortaleza, que promete ser um dos jogos mais intensos dessa temporada para os dois lados. Para os dois lados que lutam numa semifinal para chegar à decisão da Copa do Nordeste versão 2026. Chega a Ilha do Retiro com vantagem pernambucana após o Sport vencer no estádio Castelão por 2-1. E o cenário agora é claro, o empate classifica o Leão da Ilha. Os dois leões estarão se defrontando hoje. Vitória mínima do Fortaleza leva aos pênaltis. E uma vitória tricolor por 2 gols dá a vaga direta para o time do Fortaleza, o que é considerado muito difícil. O Sport chega em alta, a equipe do Márcio Goiano venceu o Juventude fora de casa pela Série B e com isso consolidou um padrão competitivo mais sólido nas últimas semanas. O time vem conseguindo controlar o jogo através de um meio-campo físico bem intenso, com o jogador Biel, Zé Lucas sustentando pressão e as transições rápidas, né? A tendência é repetir a escalação usada nos últimos jogos. Já o time do Fortaleza chega aí pressionado, mas talvez em seu melhor momento emocional recente. A vitória sobre o Londrina por 3-0 pela Série B, no último final de semana, deu confiança depois de oscilações, e o Thiago Carpini deve manter o esquema, o sistema, diria, com 3 zagueiros e alas mais agressivos. Pode ser o Pochettino, pode ser o Rodriguinho, tentando atacar, tentando ocupar os espaços nos corredores, acelerar ali a movimentação para quebrar a pressão do time do Sport. E nós temos aí as prováveis escalações. O Sport tem o Thiago Couto, o Madison, Zé Marcos, Marcelo Benevenuto, zagueiro ex-Fortaleza, muito conhecido, e o Felipinho. No meio-campo ele tem o Zé Lucas, jogador Biel, Iago Felipe, e o Barleta, que é meia atacante. Cleison, ou jogador Yuri Castilho, centroavante, e o Perotti, que para mim é o melhor atacante da equipe do Sport. O Barleta vem se movimentando muito bem na equipe do Sport. Já o Fortaleza pode ter aí o João Ricardo novamente no gol, né? Já que fez uma boa apresentação. Dispensa comentários porque, afinal de contas, é um goleiro muito experiente e transmite, passa muita lucidez à defesa. Tá? Portanto, ele pode ter o Brits, Luan Freitas, o Gasal, o Mailton pela direita e o jogador Fuentes pela esquerda. Foi o Fuentes que jogou e saiu no decorrer da partida para a entrada do Mucuri. Tá? Além do Pierre, volante, pode atuar pela Copa do Nordeste. Ele tem suspensões, jogos, mas pela Série B. Rodrigo, além do Sacha, tem a opção do jogador Rodriguinho fazer meio campo ali também. Tá? Vitinho, Luiz Fernando e o argentino centroavante Militejo. É basicamente a formação da equipe do Fortaleza, podendo haver alterações por parte do técnico. Já na parte tática, o Sport deve repetir a estratégia da ida num
bloco médio, alto, intensidade física, ataques rápidos, né? Contra-ataques, sei lá. A gente não sabe qual será a estratégia do Sport ali na ilha. Ou lá na ilha, como queiram. Tá? Ele, às vezes, tem ataques rápidos pelos lados do campo. Barleta é a principal válvula de profundidade. Enquanto que o jogador Iago Felipe ele aproxima para acelerar ali as triangulações. A equipe pernambucana tenta, na verdade, sufocar a saída do time rival. E eles conseguem transformar o estádio A Ilha do Retiro em fator emocional desde os primeiros minutos. A pressão é muito grande. Mas essa pressão psicológica do Sport de vencer, de classificar também será muito cobrada. Não tenho a menor dúvida. O trio de meio campo rubro-negro também tem sido importante defensivamente. O Biel, jogador Zé Lucas, muito jovem, né? Dão proteção para que os laterais avancem sem desmontar ali a estrutura defensiva da equipe. Já o Fortaleza provavelmente terá mais posse de bola, tentará segurar mais a bola, tá? Girando um pouco mais de um lado para o outro. O Carpinho deve usar os alas altos, né, para empurrar o Sport para trás, com o Mailton, com o Fuentes, ora pela esquerda, ora pela direita, e gerar uma superioridade pelos lados também do campo, os corredores central, corredor lateral. O Vitinho pode ser peça-chave, como ele faz ali entre as linhas de meio campo e defesa do adversário. Tá? Ele pode ocupar um espaço entre o lateral e o zagueiro, e com aquela canhotinha venenosa, né? Um chute meio com desprezo, mas muito certeiro. Bate muito bem na bola, finaliza muito bem, jogador Vitinho. Esperança, uma das esperanças do time do Fortaleza, que com um ataque mais móvel, se movimentando melhor, o time depende bastante da agressividade do jogador Luiz Fernando, às vezes pela esquerda. Caindo pela esquerda, presença do centroavante, do Militejo. E o grande desafio será mesmo sobreviver à pressão de início lá na Ilha do Retiro. E com isso evitar aí perdas de bola no meio campo, passes errados. Exatamente o que aconteceu em momentos decisivos no jogo de ida, né? Aqui no Castelão. Tem Barleta pelo Sport, tem Fuentes pelo Fortaleza, nas transições, no avanço pelas alas. Já no meio campo a gente observa que pode ser o Pierre pelo Fortaleza, pode ser o Biel pelo Sport para controlar o setor ditando o ritmo do jogo. Na bola aérea o Sport tem levado vantagem física nas últimas partidas, tá? Tem treinado certamente para isso. E o ambiente da ilha, mais de 20 mil torcedores confirmados para daqui a pouco, às 9h30 da noite. No cenário da partida, a tendência é de um começo muito movimentado. A gente espera intenso do Sport, tentando transformar o campo, o ambiente ali em pressão imediata. E o Fortaleza deve tentar esfriar o jogo com posse e girando, como eu falei, repito, a bola pelos lados do campo, mas terá de ser mais agressivo, tem que ser mais agressivo do que foi na parte semifinal do jogo de ida. O jogo no Castelão, Fortaleza permitiu, deu muitos espaços ao Sport e permitiu que o time pernambucano tivesse o controle durante quase toda a partida. Se o Fortaleza marcar primeiro, aí muda completamente emocionalmente a história do jogo. Mas se o Sport abrir o placar cedo, aí, meu amigo, o cenário fica extremamente favorável aos pernambucanos pela forma como o time consegue defender estando em vantagem, tá? Portanto, é o nosso comentário sobre esse jogo, que certamente será carregado de muita tensão e muita emoção por parte dos torcedores. Agora nós vamos ouvir o Bruno Mendes, tá? Vamos passar informações em tempo real, atualizando você aqui no podcast com informações
da Copa Sul-Americana da Libertadores e as equipes brasileiras em ação. É isso aí. Pela Copa Sul-Americana, o Grêmio se classificou empatando com o Montevideo City do Uruguai em 2-2 jogando em casa. O São Paulo conseguiu vencer o Boston River também em São Paulo, 2-0 se classificou. E o Santos fez 3-0 no Deportivo Cuenca. Na última rodada conseguiu a classificação. Mais brasileiros hoje brigando por posição já classificados. Daqui a pouco, 7 da noite, o Atlético Mineiro luta pela classificação diante do Puerto Cabello da Venezuela. O Botafogo já classificado enfrenta o Caracas na Venezuela. O Vasco da Gama joga contra o Barracas Central no Rio de Janeiro, também às 7 da noite, precisa vencer. Às 21h30, o Red Bull Bragantino precisa vencer o Carabobo da Venezuela, adversário direto pela disputa na próxima vaga. Copa Libertadores da América, o Mirassol, mesmo perdendo para o Lanús por 1-0, se classificou. O Flamengo fez 3-0 em cima do Cusco do Peru, se classificou, soma 16 pontos. De acordo com os resultados de hoje e amanhã dos seus adversários, pode até ficar como a melhor campanha da primeira fase da Libertadores, que daria a ele a decidir até as semifinais todas as partidas no Rio de Janeiro. Teremos o Corinthians já classificado pegando Platense, 21h30, e o jogo que a Rádio Nacional vai transmitir, 21h30. O Fluminense luta pela classificação, situação difícil, vai jogar contra o La Guaira da Venezuela, precisa vencer o jogo e ainda torcer por um tropeço do Bolívar, que joga diante do Rivadavia. Situação complicada esta do Fluminense. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes. Esse é o nosso pré-jogo de hoje. Amanhã nós faremos o pós-jogo. Valeu, até o próximo.